5 coisas que todos os portugueses odeiam nos brasileiros. Polêmica, polêmica. O vídeo de hoje é polêmico, mas ele é honesto. Mentira, nem é tão polêmico assim. Se você é português, se você é brasileiro, você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar com alguma dessas coisas que eu falei. Fala senhora, fala senhor, meu nome é Rafael Racor, eu sou músico, sou formado em Ciências da Comunicação, fui publicitário, sou luso-brasileiro e moro em Lisboa há mais de 5 anos. Neste vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. 5 coisas que grande parte dos portugueses odeia nos brasileiros, ou que é muito comum que um português, ou que alguns portugueses não gostem de algum desses traços, de alguma dessas características que se encontra facilmente em alguns brasileiros, tá bom? Tá mais claro agora? Pronto. O objetivo desse vídeo não é generalizar, banalizar, discriminar ou apontar dedos. Então não entenda o que eu vou falar aqui como regra, isso é, obviamente, um ponto de vista meu, com base na minha vivência e com base na vivência das pessoas mais próximas a mim, e coisas que eu já vi nesses quase 6 anos em Portugal. Tá bom? Tamo feito? Não vai levar isso para um pessoal, não vai sair me xingando aqui. Pode até xingar. Eu adoro pegar o comentário de hater que depois a gente joga lá pro Instagram e lá a gente discute esse tipo de assunto. Então vamos lá. Coisa número 1 que os portugueses normalmente não gostam nos brasileiros é o óbvio. É o jeitinho brasileiro, aquele famoso jeitinho de malandro, aquela mania de querer ganhar em tudo, aquela mania de querer ser o bonzão, de querer se dar bem, de querer enganar. Isso, cara, ninguém gosta em ninguém. Nenhum lugar do mundo as pessoas gostam dessa característica, de querer tirar vantagem das situações, de querer tirar vantagem dos outros. Isso não é bacana e as pessoas odeiam. Aqui isso é muito incômodo. Um exemplo qualquer, você foi comer em um lugar e o preço veio, um preço a mais, alguma coisa a mais na sua conta. E aí você tem que rever a conta, e aí quando você rever, você vê que você não tomou 5 cervejas, você tomou 3. E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e pagam por isso. Então, isso é só um exemplo besta, mas as pessoas em geral não gostam muito desse tipo de mania de querer se dar bem. Como resolver? Seja honesto, seja sincero, faça as coisas da maneira mais sem querer tirar vantagem, e pronto, eu tenho certeza que as pessoas vão te compreender, você não vai ser passado para trás, não vai ser feito de tonto e ainda assim não vai ser discriminado por uma característica tão inválida quanto essa. Número 2, esse é famoso aqui, o brasileiro rico. Ou aquele metido a rico, aspirante a rico. Aquele que acha que ter uma Hilux é sinônimo de sucesso. Ou pior, aquele que é muito rico e trata os outros mal ou despreza os outros porque acha que é rico. Aqui em Portugal, aqui em Lisboa, tem muitos atores da Malhação, muitos músicos famosos, muitos brasileiros ricos que a gente nunca ouviu falar. Tem muitos atores da Globo aqui. E olha, é muito comum entre nós, pessoas do povo, pessoas normais como eu, talvez como você, acharmos essas pessoas, esses estereótipos, um pouco caricatos, porque o brasileiro que quer mostrar que é rico, que quer mostrar que é superior, que quer esbanjar, isso aqui, não só em Portugal, mas na Europa, num modo geral, no povo geral, é um pouco feio, é meio mal visto essa mania de querer se gabar, essa mania de achar que é o dono do mundo porque tem lá umas cédulas de dinheiro, ou porque tem o Jeep Renegade. Isso não é muito bacana. Terceira coisa que muitos brasileiros fazem, que portugueses não gostam, falar mal português. Falar mal, não estou falando de falar com sotaque, não estou falando de usar algumas palavras que não são usadas aqui em Portugal. O falar mal é realmente falar nós vai, nós fizemos, nós faz, tu vai, tu fez, tu quer. Desculpa aí os cariocas, os sulistas que falam tu quer, tu vai. Aqui fala-se tu vais. Na língua portuguesa é tu vais. Pessoal de São Paulo, não é nós vai, é nós vamos. Não é nós fizemos, é nós fizemos. Então, isso é uma coisa que irrita bastante os portugueses. É a maneira errada de falar a língua portuguesa. Outra coisa que é curioso, mas eu vou deixar pro bônus. Ainda sobre isso. Vai até o final que eu vou falar uma coisa que você vai achar muito estranho, que aqui em Portugal não se usa muito, mas que aí no Brasil você usa todos os dias. Você usa essa palavra para falar com qualquer pessoa. Segura aí, vai comigo até o final do vídeo. Quarta coisa que muitos portugueses não gostam
nos brasileiros. A famosa expressão que você vai ouvir talvez do seu colega brasileiro. Ah, eu vim aqui pra Portugal pra pegar o ouro, né, que eles pegaram da gente lá, né? Pessoal, isso é uma coisa absurda para se dizer no século XXI. Isso é uma coisa absurda para se dizer hoje, em 2021. Vivíamos em outro tempo, não éramos nós, não eram vocês, não éramos nós, não éramos ninguém, nenhum de nós estava aqui. Portugal não era o que é hoje, o meu vizinho não estava lá, o seu vizinho não estava lá. A história acontece, a gente não pode julgar a história baseado nos fatos atuais. A gente tem que tentar entender a história. Se você é historiador, você vai saber disso. Se você é um acadêmico, por favor, comente aqui embaixo. Mas eu estou errado ou não de dizer que nós temos que avaliar os acontecimentos na história de acordo com as circunstâncias da história. Então, esse papo de ir lá buscar o ouro e tal, todo português está de saco cheio de ouvir isso. Eu não tenho ouro, meu avô não tem ouro, minha mãe não tem ouro, minha vizinha não tem ouro, ninguém tem ouro aqui. Tem alguma coisa de ouro? Tenho coisas que valem mais do que ouro, mas não tenho ouro. Não tenho ouro, não escravizei ninguém, eu não fui escravizado, minha mãe não foi escravizada. Eu sei que a história às vezes pode ser um pouco pesada nesse sentido, mas de qualquer maneira, e fato, não fui eu, não foi você, e ninguém aqui tem ouro, cara. Então você não vem aqui buscar ouro de ninguém, até porque muito do ouro do Brasil, Portugal revendeu. Portugal teve que fazer negócios com terras do Brasil e ouro do Brasil lá no passado. Então o ouro que você tá buscando aqui, amigo, não tá aqui. Vai lá pra Bélgica, vai lá pra Inglaterra, é capaz de estar lá. Número 5, falta de educação. É normal que no Brasil falte um pouco de educação. A gente sabe. Vem cá. A gente sabe, mano. Não tenta falar que não, porque a gente sabe. Você dá bom dia pro segurança, você dá bom dia pro caixa do supermercado, você dá bom dia pro motorista do autocarro, do ônibus. Boa tarde. Vou te falar uma coisa, aqui também não é o Neverland, que você chega e oferece rosas para as pessoas, não é assim. Mas aqui, por exemplo, se você vai num caixa do supermercado, você vai ser recebido com um boa tarde. Por mais que seja noite, por mais que seja dia, você vai ser recebido com um boa tarde. Obrigado, com licença, por favor, esse tipo de coisa. Você vai numa loja, por exemplo, e você chega numa pessoa e diz: Viu, eu queria saber aqui, ó, tem tal coisa? Essa pessoa sabe como ela vai te responder? Boa tarde. Você quer tal coisa? O jeito certo de você chegar em alguém em Portugal é dizer: boa tarde, com licença. Tu sabes ser tal, ou posso, sabe? Algo assim, nesse nível. E na hora de finalizar, você não vai chegar e falar: ah, tá bom. Ah, entendi. Não, você vai dizer: ok, tá bem. Muito obrigado. Uma boa tarde pro senhor. Faça isso. É muito feio não fazer. É muito feio ser mal educado. Não representa o Brasil e, com certeza, você vai se dar muito bem fazendo esse tipo de gesto. Agora vem a parte extra, que eu não falei lá no começo. Ou seja, a sexta coisa que muitos portugueses odeiam nos brasileiros. Se você chegou até aqui no final, vai aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta qualquer coisa, para que você esteja sempre conectado com a comunidade desse canal aqui e receber só as coisas verdadeiras sobre Portugal que muitos outros youtubers não querem te contar, não querem te falar que acontece aqui em Portugal. Então fica de olho nesse canal aqui, mano, tá bom? A coisa número 6 que todos os portugueses odeiam nos brasileiros: falar alto, dominar o espaço, ocupar o espaço dos outros. Isso, você não precisa nem ser português nem brasileiro para saber, certo? Você sabe como isso é chato. Você chegar em um lugar e falar mais alto do que todo mundo. Eu mesmo já fiz isso, já me peguei fazendo esse erro em alguns ambientes que eu não percebi que eu estava extrapolando. Eu sou músico e eu confesso que eu tenho alguma dificuldade auditiva em alguns ambientes. E às vezes eu elevo a minha voz de um jeito que eu não deveria elevar. E demorou um pouquinho até eu perceber que eu fazia isso. Mas bom, não é só sobre elevar a voz, não é só sobre isso. Mas o ponto é ocupar demais o espaço do outro. Isso ninguém gosta, invadir o espaço do outro. Você, por exemplo, ter uma moto que faça muito barulho. Isso é horrível, isso é extremamente mal visto. Chegar em uma praia, por exemplo, e ligar o seu equipamento de som e querer que todos ouçam a sua música. Ou, impensável em Portugal, como acontece muito no Brasil, chegar um cidadão com o carro, abrir um porta-mala e... pá, ligar aquele som para todo mundo ouvir. Nossa, isso acho que dá multa, dá penalização, dá cadeia.
Desculpa aí, brasileiros, mas isso é um ponto que ninguém em Portugal gosta nos brasileiros. Então, atente-se a isso. Agora, você lembra que eu falei da última coisa? Uma palavra que você usa, que aqui é visto de uma maneira um pouco peculiar? Então, a palavra é essa. Você. Você. Essa palavra aqui, ó. Você. Ou seja, vossa mercê. Em Portugal, continental pelo menos, é muito polido. Já me disseram assim... Olha, pode me tratar como tu, não precisa me tratar como você. Ah, desculpa, é que em São Paulo é normal falar você. Mas aqui em Portugal é uma maneira muito polida de se falar. E algumas pessoas, em determinado contexto, podem achar que você está fazendo talvez uma ironia de dizer, ah, você, imagina você chega num restaurante e diz para qualquer pessoa, olha, será que Vossa Majestade poderia me arrumar um copo d'água? Não soa um pouco irônico? Já me disseram isso. É normal, aqui eu falo você, eu dificilmente uso tu. Quando eu uso o tu, eu conjugo o tu corretamente, mas eu uso bastante o você. Eu gosto muito de falar você e acho que não é um problema para a maioria das pessoas. Mas saiba disso, você é uma palavra polida aqui em Portugal. Eu vi até uma vez o Jô Soares disse assim, que eu introduzi no Brasil, nos talk shows, o jeito de falar você. Porque no Brasil a gente usa você como uma coisa como se usa o tu aqui. É informal, totalmente informal. E na verdade aqui é o contrário. O tu aqui é normal, é informal e o você é extremamente formal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te trazido novas ideias, coisas que você não imaginava. E se você gostou, por favor, não se esqueça, mais uma vez, de deixar o seu like, acompanhar o canal se inscrevendo e ativando o sininho e também comenta aqui, comenta qualquer dúvida, curiosidade que tenha ficado ou surgido. Vou ter o maior prazer em responder e saiba que a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Portanto, escreva aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau!